As informações desse vídeo são assustadoras. Vou apenas passar os fatos e você fica livre para tirar as suas próprias conclusões. O prefeito do município de Santo André, Celso Daniel, do PT, foi torturado e assassinado em 2002. Ele era um dos fundadores do PT e o nome mais cotado para substituir Lula no futuro ou na ausência de Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme dados revelados após as investigações do homicídio, a Prefeitura de Santo André teria servido como laboratório de testes em pequena escala para casos de corrupção, como o Mensalão e Petrolão, para que esses esquemas fossem posteriormente aplicados pelo governo do Partido dos Trabalhadores em grande escala, envolvendo todo o Brasil, sendo que os mesmos escândalos que ocorreram na Prefeitura de Santo André durante o governo de Celso ocorreram posteriormente durante o governo Lula. Conforme os depoimentos dos próprios irmãos de Celso Daniel após a sua morte, o prefeito era conivente com a corrupção do PT, mas começou a ficar incomodado quando observou que o desvio de recursos estava sendo utilizado de outras formas, e não apenas para financiar a campanha de Lula para as eleições presidenciais de 2002, sendo que Celso Daniel havia elaborado um dossiê que, se fosse a público, poderia acabar com as chances de Lula vencer as eleições naquele ano. Esse fato podia estar perturbando demais a cúpula do Partido dos Trabalhadores. Mas a partir de agora que a história fica absurda. Após o assassinato de Celso Daniel, os fatos que ocorreram são dignos de filme de terror. Ou então, dos piores cartéis criminosos do planeta. Talvez também sejam meras coincidências. Daquelas coincidências que ocorrem uma vez em 1 bilhão de vezes. Veja, depois do assassinato de Celso Daniel, houve uma série de outros homicídios. Todos. Isso mesmo, todos os assassinatos posteriores foram de pessoas diretamente ligadas ao caso de Celso. Pessoas que poderiam ajudar a descobrir quem mandou matar o prefeito, ou então, os motivos que levaram ao assassinato. A primeira morte ligada ao caso ocorreu em abril de 2002. A vítima foi Dionísio Severo. Dionísio era um criminoso especialista em sequestros e foi apontado pelo Ministério Público como peça-chave na morte de Celso Daniel. 2 dias antes da morte do prefeito, Dionísio havia sido resgatado de helicóptero de dentro de um presídio em Guarulhos. As investigações encontraram indícios de que Dionísio participou do homicídio de Celso Daniel. 2 meses após a morte do prefeito, Dionísio foi preso em Alagoas após assaltar um banco. Após a prisão, Dionísio prometeu aos investigadores que iria contar tudo o que sabia sobre a morte de Celso Daniel. Porém, a promessa nunca foi cumprida. Antes de contar para os investigadores, Dionísio foi morto dentro da cadeia, enquanto conversava com a sua advogada no parlatório, por um grupo de presos. Ele levou 60 facadas. Após a morte de Dionísio, houve a quebra do sigilo telefônico de um telefone que o criminoso usava no presídio. Nessa quebra de sigilo, foi descoberta uma série de ligações entre Dionísio e um policial da Delegacia de Narcóticos, chamado Otávio Mercier. Esse policial foi interrogado para explicar o motivo das ligações com Dionísio, mas não passou nenhuma informação que fosse relevante. E acredite, dias depois, esse policial foi morto a tiros dentro de sua própria casa. Essa foi a segunda morte de alguém que podia ter informações sobre o assassinato de Celso Daniel. Alguns dias depois ocorreu outra morte de alguém que poderia auxiliar no caso. Seria a terceira morte. A vítima foi Sérgio Orelha, criminoso que ajudou a esconder Dionísio após a fuga de helicóptero do presídio. Sérgio foi encontrado carbonizado no porta-malas de um veículo. Pouco tempo depois ocorreu a quarta morte de alguém que, de certa forma, estava ligado ao caso de Celso Daniel. O agente funerário Irã Moraes Rédoa, que foi o primeiro agente funerário a chegar no local do homicídio de Celso Daniel para resgatar o corpo, foi morto com 2 tiros nas costas enquanto saía de um mercado. E não para por aí. Meses depois, o garçom que serviu Celso Daniel durante o jantar, na noite em que ele foi morto, também foi assassinado. O garçom era Antônio Palácio de Oliveira. Ele era garçom habitual de Celso Daniel, que costumava frequentar o mesmo restaurante regularmente. E tem mais. No momento em que foi morto, o garçom estava com documentos falsos, e a polícia identificou um depósito de R$60 mil na sua conta, feito dias antes. A origem do depósito até hoje não foi identificada. Essa foi a 5ª morte de alguém ligado ao caso de Celso Daniel.
20 dias depois, a única testemunha que declarou para a polícia ter presenciado a morte do garçom, Antônio Palácio de Oliveira, podendo dar informações que levassem à origem dos assassinos, também foi morta com tiros nas costas. O nome da testemunha era Paulo Henrique Brito, sendo ele a sexta morte com ligação ao caso Celso Daniel. Agora vejam que coincidência, na verdade uma coincidência assustadora e extremamente improvável. Algum tempo depois, o legista Carlos Del Monte Printes, sendo ele o legista que elaborou o laudo da morte de Celso Daniel e identificou que Celso foi torturado antes de ser morto, também morreu. Asfixiado por ingestão de medicamentos na sua própria casa. Algo que até hoje segue sem explicação. Semanas antes da sua morte, o legista esteve no programa do Jô, onde deu informações sobre as lesões de tortura no corpo de Celso Daniel e também disse que havia sido totalmente proibido de falar sobre o caso da morte do prefeito pelos seus superiores. Ele foi a sétima morte com ligação ao caso Celso Daniel. Agora para fechar com chave de ouro. Na verdade, ouro banhado a muito sangue. Escute isso. No ano de 2005, o Ministério Público, achando as mortes de pessoas ligadas ao caso Celso Daniel como sendo algo extremamente suspeito, pediu para que houvesse uma nova investigação sobre o caso. O processo, então, foi encaminhado para a delegada Elizabeth Sato. A delegada não deu atenção alguma para a investigação, sem realizar nenhum procedimento básico e nenhuma diligência, e encerrou o caso em pouco tempo, entregando um relatório pífio de apenas 5 páginas para o Ministério Público. Mas agora que vem a cereja do bolo. Veja só. Essa delegada, coincidentemente também, é tia de Marcelo Sato, que por sinal é marido de Lúria, que é filha de quem? De Luiz Inácio Lula da Silva. Definitivamente o Brasil não é para amadores. Nada mais a declarar. Tirem as suas próprias conclusões.